Olá, bom, então, esse vídeo é meio que uma continuação a respeito daquele vídeo que eu fiz sobre as eleições na Suécia. Eu lancei um vídeo, acredito que na terça, falando que era muito provável que a direita ia desbancar a coalizão de esquerda, né, a aliança de esquerda, e que realmente era esse o provável resultado, porque faltavam poucos votos para serem contabilizados e que uma virada da esquerda seria muito improvável. E de fato, a atual primeira-ministra realmente pediu para sair e agora vamos ver o que vai dar, né? Porque é aquilo. O segundo maior partido da Suécia agora são os democratas suecos. E eles conseguiram obter cerca de 20,5% dos votos, o que é bastante coisa e realmente, sendo o segundo maior partido, eles junto com aquela, eu acredito que seja uma coalizão quádrupla, né? Eles juntaram 4 partidos lá e realmente conseguiram a maioria. O outro partido que conseguiu bastante votos da direita não, né? O próprio nome do partido são os moderados, né? Conseguiu em cerca de 18 a 20%, um pouquinho a menos só do que os democratas suecos. E a esquerda lá, centro-esquerda, o partido que é Social Democrats, né, que são sociais-democratas, conseguiram um pouquinho mais ali de 28%, alguma coisa do tipo, se eu não me engano. Isso realmente é aquilo. A própria notícia aqui que vou ler, né, fala justamente disso, né? O crescimento é inacreditável do, da ala de direita, da ala do partido de direita, os democratas suecos, porque a gente sempre ouve falar o quê? Que os suecos eles amam uma social-democracia, amam um governo de centro-esquerda, né? E que jamais, né, acho que passava na cabeça das pessoas que um governo de direita fosse ganhar na Suécia, né? Existem algumas coisas que eu vou debater aqui durante esse vídeo que mostram por que pode ter acontecido essa virada, né? Por que realmente as pessoas começaram a votar nos democratas suecos e aquela insatisfação com os imigrantes, né? Com o aumento da violência. A Suécia é um país, era, né, um país bastante seguro, quase sem problemas nenhum em relação à criminalidade. As pessoas acho que nem trancavam as casas, né? E já hoje em dia não há mais a possibilidade de fazer isso, né? Há um crescimento gigantesco em relação à criminalidade. Inclusive eu vi um vídeo muito bizarro e sinistro de vários imigrantes paquistaneses falando para um sueco que não, essa terra agora é nossa, essa terra pertence ao Islã. Então aquilo, gente, é uma coisa, e as pessoas elas veem isso. A pessoa não é surda, não é cega, é uma invasão, é uma dominação, é aquilo. A melhor maneira de você invadir um país é você entrar num país dessa forma, por imigração, e você não precisa disparar um tiro. Que antigamente, como é que eram feitas as invasões? Você mandava suas tropas, seus exércitos, obviamente você tinha você enfrentava uma resistência. Hoje em dia você passa um discurso progressista de mais imigração, de que isso e aquilo, e acontece que as pessoas acham que isso está tudo ok. Aí quando vai ver, já estão sendo dominadas por pessoas de fora que nem são nativas do país. Isso é o que tem acontecido muito na Europa, e é por isso que na Europa o crescimento da direita é muito mais significativa. Porque aqui o crescimento da direita no Brasil é pelos aspectos o quê? Econômicos. Lá na Europa é pelos aspectos econômicos e sociais. Está tendo uma piora nos índices de segurança, de, né, economia, né? Tá vendo uma piora em tudo. Acho que até a educação tá vendo uma piora. Vi uma notícia também falando que o QI da Europa caiu. O QI não só da Europa, mas do mundo inteiro caiu, mas principalmente na Europa, em países de primeiro mundo. Coisas que você não via há 20, 30 anos. Então é realmente uma coisa a se preocupar. E numa eleição, né, que o texto está falando, que veio com um choque para alguns,
o partido de direita dos democratas suecos, agora eles estão para fazer parte de uma coalização, de uma coalizão do governo, né? Agora, é aquilo, é esse que é o problema, eles são a ala de direita, mas os partidos com quem eles vão se aliar não são tão de direita quanto. E é isso que muitas pessoas falam, olha, eles venceram, mas vamos esperar um pouquinho aqui, vamos ver o que vai ficar. E eles venceram, eu acredito, por um assento só, por uma cadeira. Então, realmente, foi uma eleição muito apertada, apesar de tudo. Na Suécia, o país da tolerância, um partido nacionalista e anti-imigração, agora está para juntar a coalizão de direita do governo. Enfim, uma coisa que, olha lá, isso aqui é importante também, pesquisas, como as pesquisas erram muito. As pesquisas de saída da votação, né? Porque quando você vota, ficam pessoas ali na saída da votação, né? Para ver, você votou em quem e tal. Porque aí, realmente, ali na hora, né? Quando as pessoas saíam dessas pesquisas ali da boca de urna, apontava o quê? Que a vitória ia ser da coalizão de centro-esquerda, dos democratas, dos sociais-democratas, que estão no poder desde 2014. E que, na verdade, a gente sabe que a esquerda está no poder na Suécia há muito tempo, né? Só que aí é isso que muita gente falou também. Mas será que as pessoas que saíram da votação não ficaram meio com medo de falar que votaram nos democratas suecos? Também. É aquilo. Você vilaniza tanto um partido que a pessoa que vai votar nesse partido fica com medo de falar isso publicamente, de não ser a pessoa fica com medo de ser assediada, né, de ser humilhada, né, pelos repórteres. Porque você sabe como são os repórteres no mundo inteiro. Como é que você pode votar no partido de direita? Né, eles tentam manipular a opinião pública e assediam, sim, pessoas que votam em partidos de direita. Eles falam, você não tem vergonha de votar num partido extremista, não sei o quê. Como se você decidir a respeito da nação do seu país, você, não, vou votar num partido que eu quero manter, né, a cultura da Suécia como, né, a cultura e o povo sueco. Qual o problema disso? Todo povo tem seu direito de se autodeterminar. Isso é um princípio, inclusive, internacional, do direito internacional, autodeterminação dos povos. Por isso que há o direito de secessão, de separação. Porque as pessoas, não quero conviver com a esquerda, se separa. É um direito das pessoas se associarem. Deveria ser assim com tudo. Por isso que o Estado é uma agressão. Porque o Estado ele não te garante justamente esse direito de se associar e não associar. Você está obrigatoriamente associado com uma prática, né, com um governo que te rouba. Então isso, já que tem um Estado, já que tem uma organização por trás, um controle, vamos votar numa organização que te pelo menos garanta a segurança, né, e que te favoreça a preservação daquela cultura, daquele povo. Né? Ainda mais, como falei, a Suécia é sim um etno-estado. Não há como você refutar esse argumento. É diferente daqui do Brasil. A Suécia não foi colonizada por ninguém. A Suécia é um país nativo. É como se, por exemplo, aqui no Brasil, os índios tomassem conta do poder, né? Engraçado, imagina, aqui as pessoas iam amar se os índios tomassem conta, né? Eu falo, não, essa terra é dos índios, né? Muita gente de esquerda fala, por que lá é diferente? Por que lá a terra não é dos suecos, nativos, né? É por causa disso, porque eles são brancos, né? Tem aqui umas coisas muito interessantes para falar sobre a eleição da Suécia, que é a respeito quem votou, né? A demografia, que é muito importante você analisar a demografia da eleição. Você vê quais grupos votaram em qual partido, quem votou em qual partido, como foi a votação. Eu estava vendo aqui a demografia dos eleitores, dos votantes, né? Aparentemente, o Sweden Democrats,
Eles tiveram 21% dos votos, né, se você for arredondar para cima. Os moderados tiveram 19%, né? E os sociais-democratas tiveram 30% dos votos, ou seja, uma diferença aí de 9%, 9 pontos, né? Uma diferença até, se você for analisar, uma diferença bem considerável. A diferença entre homens e mulheres, é aí que começa aquela polêmica. As mulheres votaram 34% no Partido Social Democrata, enquanto que os homens votaram 26%. 25% dos homens votaram nos sociais-democratas. Sociais-democrata não, os democratas suecos. Sociais-democratas 26%, democratas suecos 25%. Enquanto que as mulheres nos democratas suecos, que seria a direita, votaram só 16%. Então, o voto das mulheres, os democratas suecos, eu sempre confundo, porque é Social Democrats, Sweden Democrats. Desculpem, mas a votação dentre as mulheres foi... se fosse só contabilizar os votos das mulheres, os democratas suecos receberam só 16% dos votos. Então seria o terceiro maior partido. O que, se você for analisar, é bastante ainda, né? Agora, tem uma questão aqui que muita gente falou, inclusive, que pode ser a Red Pill. A White Pill, né? Black Pill é quando a pessoa tá... Black Pill é aquilo, nossa, tá tudo acabado, a desesperança. White Pill é o quê? O povo tá com uma esperança. Entre as pessoas de 18 e 21 anos, que são o futuro da Suécia, ganhou o Partido Moderado, cara. Ganhou o Partido Moderado, que vai provavelmente fazer a coalizão com os democratas suecos. Os democratas suecos, entre as pessoas de 18 e 21 anos, ganharam 22%. E os sociais-democratas ganharam 20% só. Então eles perderam 10 pontos entre os jovens. Cara, isso é muito grande. É aquilo que eu digo. Os jovens na Suécia, eles são as pessoas que mais estão indo para a direita. Aqui no Brasil, ao contrário, os jovens estão indo mais à esquerda. Vocês percebem como isso é engraçado, quanto isso é confuso? Que os boomers lá da Suécia, eles são progressistas? Durma com essa. Enquanto que os jovens, pessoas entre 18 e 21 anos, são conservadores. Olha só, caraca. Aí entre 22 e 30 anos fica um pouco mais parelho, né? Aí tem 23, 17, 21, né? Os moderados também são bem fortes entre os jovens, né? E aí já cai um pouco, os democratas suecos já perdem um pouco entre as pessoas de 22 e 30 anos. 22 e 30 anos, né? Entre pessoas com 31 anos e 31 anos e 64 anos, praticamente não muda nada do que for o voto total, né? 30% para os sociais-democratas, 21% para os democratas suecos e 19% para os moderados. Praticamente a mesma coisa. Aqui eles perderam 1% do voto para um partido mais à esquerda lá, que esse partido mais à esquerda só ganhou 6%, enquanto que nos votos totais eles ganharam 7%. Ganharam só 7%. Então, assim, aquilo. O que decidiu essa eleição basicamente foi esses votos entre as pessoas de 31 e 64 anos, que provavelmente, justamente por aquilo, né, que a população mais velha da Suécia ela é maior, né, porque eles não tiveram muitos filhos, né? Você vai imaginar o que, né? E outra coisa aqui, agora vamos ver a situação. Olha só, isso aqui, cara, é muito chocante também. Blue Collar Workers, acredito que vocês até podem me corrigir. Blue Collar Workers, se eu não me engano, são os trabalhadores mais pobres. 29% dos trabalhadores mais pobres votaram nos democratas suecos, o partido da direita. 32% votou nos sociais-democratas. É uma diferença de 3 pontos só.
Então, já nos white collar workers, que eu imagino que sejam a elite, né, dos trabalhadores, aí já foi uma diferença de 11 pontos. Aí foi realmente uma lavada. Foi de 32%, não mudou, dos sociais-democratas, face a 21% dos moderados. Não foi nem os democratas suecos que foram segundo lugar. Foram nessa votação foram o terceiro lugar. É aqui que é o white pill. É aqui a gente fala. Quem é como você, para você reconhecer quem realmente tá dando a voz, é quem? Classe média, certo? A classe média diz o que ela quer realmente. Eles é o que são são os maiores produtores, né? Aqui agora esses votos aqui são muito interessantes. Aqui está contando os votos entre os empreendedores, os empresários e fazendeiros. Aqui foi de 25% para os moderados e 24% dos eleitores, empresários e fazendeiros votaram nos democratas suecos. 25% e 24%. Só aqui eles já arrebentaram os sociais-democratas. Vocês entenderam quem é que está de saco cheio com os governos socialistas que mais sofrem nas mãos? Quem está de saco cheio dos governos socialistas, quem realmente está mais sofrendo nas mãos desses governos ridículos, é a classe média trabalhadora, que não recebe salário, que depende do quê? De cliente, que depende que alguém compre a sua mercadoria, que depende de uma população rica. Gente, aqui é aquilo, é uma coisa incrível. Os empresários e fazendeiros rejeitando completamente os sociais democratas. E o partido mais à esquerda ainda recebeu só 3%. Eu fico imaginando, quem que é empresário e fazendeiro que vota no partido de esquerda? Mesmo assim, 3%, cara. Aqui, eles realmente, aqui, entre os empresários e fazendeiros, eles tomaram uma surra homérica, uma surra, assim, inacreditável. E ninguém, todas essas pessoas das mídias aí que você vê falando, nossa, partido de extrema direita alcançou o governo, mas eles não estão falando. Quem deu o recado? Os jovens entre 18 e 21 anos e os empresários e fazendeiros. Isso aqui é a maior white pill para a sociedade sueca. Quem está mais revoltado com a situação atual na Suécia não é o boomerzinho, não é o cara que já está com a vida ganha, ganhando aposentadoria, não é o cara que provavelmente é funcionário público, não é o cara que tem ligação ali com o governo, ou o cara que já é bem estabelecido na vida, é quem está querendo crescer. É quem quer crescer com segurança, é quem quer crescer não mais precisando ter medo de sair nas ruas para não ser vítima de um atentado ou roubo. Isso é o maior right pill dessas eleições. E é isso que tem que ser observado. Os votos, essas pessoas nas próximas eleições que a direita tem que mirar para não perder e ganhar mais votos. São jovens, os jovens estão de saco cheio disso aí. Jovens empresários e fazendeiros, principalmente os fazendeiros. Lá na Holanda, o governo estava até começando a implementar umas medidas bizarras lá de que eles não podem mais fazer certas atividades porque isso prejudica o meio ambiente, a começar a proibir coisas ali, tipo, que realmente produção, assim, ia afetar muito. Os caras saíram nas ruas, começaram a protestar. Cara, realmente, assim, a esquerda, quando ela tá no poder, ela faz cada coisa, assim, para acabar com a nossa liberdade econômica. E depois ela vem falando, ai, nossa, por que nós perdemos as eleições? Devem ser esses racistas de extrema direita. Olha quem votou contra. É simples. A pessoa, no fundo, ela tá cansada de socialismo, tá cansada dessas políticas de livre imigração. O cara chega num país, ele trabalha duro, o cara fica ganhando tudo o dinheiro com assistencialismo.
cara suga o dinheiro do governo, suga o dinheiro do Estado, vive na mamata. E aí o que acontece? Isso gera uma revolta na população. É muito simples de você analisar. Você não precisa ser um grande gênio para saber o que está errado. Você não precisa ser um grande gênio para saber onde que os suecos estão insatisfeitos. E isso, a maior surpresa mesmo foi isso. Por quê? Porque no Brasil é o contrário. Aqui no Brasil você tem empresários se alinhando com um esquerdista, tipo o Lula. Você tem pessoas mais jovens votando no Lula. Entendeu? Então, assim, vamos ver como é que vai ser formado esse novo governo. A gente sabe que os moderados eles vão discordar de muito ponto dos democratas suecos, e isso pode gerar uma certa instabilidade no governo, porém, isso pode influenciar positivamente em outras ondas conservadoras dentro da Europa, como a Itália, a Espanha. A gente sabe que a Itália tá para ganhar o Fratelli, né, por uma diferença muito grande, porque juntou o Fratelli, o Lega e o Forza Itália do Silvio Berlusconi, né, o Lega do Matteo Salvini e o Fratelli, né, que é os irmãos da Itália, ele é chefiado por uma mulher, a Giorgia Meloni. E é engraçado que a Giorgia Meloni ela é uma mulher e ela pode se tornar a primeira-ministra, a líder do partido, a líder da Itália. E isso não está muito bom para os globalistas, porque ela é uma mulher de direita. E aí que entra, é aquilo que eu falei já em outros vídeos. Cara, a esquerda, ela é hipócrita pra caramba. Eu já falava isso há muito tempo. Feminismo não tem nada a ver com mulher, tem a ver com esquerda. Porque as mesmas feministas estão falando ela não lá na Itália, gente. Enfim. Dia 25 de setembro vão ter as eleições na Itália. Eu vou comentar depois a respeito disso num vídeo. Né? Vamos ver como vai ser o resultado, né? Como serão essas eleições. Vou comentar todos os pontos. Aqui essas eleições aqui da Suécia já foram definidas. O próprio partido de esquerda lá, os sociais-democratas, já realmente aceitaram a derrota. A própria mulher lá, que era a chefe, pediu para sair, acho que renunciou ao cargo dela lá de líder, né? Pediu para sair, enfim. Então, confirmada mesmo a vitória, agora é aquilo. Como é que eles vão fazer esse governo? Como é que eles vão formar esse governo? Porque não é tão simples assim. Eles receberam 21% dos votos à direita, os democratas suecos, e o Partido Moderado recebeu 19%. Então, é de se esperar sim que o Partido Moderado influencie bastante nas políticas. Então é aquilo. É uma vitória da direita, mas o Partido Moderado vai segurar os democratas suecos. Não vai deixar eles fazerem o que eles bem entendem, né? Realmente eles vão ver ali algumas políticas que sejam em comum, né? E o que for em comum tá ótimo, o que não for em comum eles vão ter que negociar. Né? Então, mas é aquilo. Pô, já é um início, né? Para um país que eu realmente nunca acreditei que isso ia acontecer, né? Nunca acreditei que a direita ia voltar lá, né? Mas enfim, esses foram os meus comentários a respeito dessas eleições. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no meu canal, compartilhem meu vídeo nas suas redes sociais e deixem um like aqui, tá? Porque eu fiz umas pesquisas antes de gravar esse vídeo, então me deu um trabalho para gravar para vocês, né? Para passar essas informações importantes para vocês, que eu vejo muito analista aí político não falando sobre, não analisando nada e só falando bobagem, que isso e aquilo, mas não pegou esses dados aqui sobre a população mais jovem, os empresários e fazendeiros que estão completamente revoltados com a esquerda lá na Suécia. E isso vai ser muito importante nas próximas eleições. Um abraço, gente. Até mais.